boa noite a todos que estão ao vivo aqui com a gente, a todas que estão chegando, aos meus queridos ouvintes e minhas queridas ouvintes, mais uma vez no programa Acendendo Você, aqui quarta-feira, 19 horas, para trazer um novo tema para vocês aqui, para reflexão, para pensar e para avaliar, né, o quanto cada um desses temas importa no nosso desenvolvimento. É possível nos transformar. Antes de iniciar, gostaria de pedir para o pessoal se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e dar o seu gostei, que contribui bastante aqui com o nosso trabalho, para a gente poder divulgar. Hoje, eu trouxe um tema para vocês, que é a importância da ovelha negra no sistema familiar, né? Nós conhecemos aí como ovelha negra, e recentemente isso se transformou naquilo que a gente conhece como o desperto, o despertar. Hoje, ser ovelha negra é estar desperto também, ou estar no processo de despertar. E por que eu trouxe essa importância, dei essa importância para esse tema, para falar com vocês hoje aqui? Nós encontramos diversas famílias, né, em que um integrante, ou mais do que um, geralmente é um, que desde criança se destaca, né, no seu meio de convivência de forma diferente, né, da maioria, de forma diferente dos demais, pensa de uma forma diferente, né, e vive como se fosse, sim, uma ovelha negra, né? Então, tem ideias diferentes, age diferente, tem uma certa rebeldia desde pequeno, né? Então, tudo isso acarreta, ao longo do tempo, muitas vezes um distanciar dessa pessoa, desse membro, né? Às vezes um discriminar, um não aceitar, né? E, via de regra, o que acontece, né, no nosso ambiente familiar com esses integrantes que vêm, muitas vezes, né, modificar o padrão energético da família, né, modificar o padrão energético do repetir, né, daquele grupo, de estar naquele meio, de estar participando de forma tão diferente, de forma tão destacada. A ovelha negra, e agora, nesses últimos anos, a gente tem o despertar, o desperto, ele vem mostrar outras formas de agir. Ele vem romper o repetir de ciclos reencarnacionais de grupos. Algumas famílias se formam como um verdadeiro clã, fechadas nas suas energias, nos seus padrões energéticos vibracionais próprios. E esse conforto existencial fez e faz um repetir cíclico de vidas e de experimentações. Claro que o que eu trago aqui para vocês, quando eu falo de ovelha negra, quando eu falo do desperto nesse sentido, é bastante polêmico. É bastante polêmico. Eu já gravei uma live em que eu falei um pouco, né, das escolhas entre se seguir os padrões familiares e se seguir o despertar, e algumas pessoas ficam contrariadas com isso, porque entendem que a família está em primeiro lugar, está acima de tudo, e que não se pode deixar a família, e que a família tem que existir e persistir, né, e se manter, claro, o ente familiar é a base de uma sociedade organizada, é a base dos maiores valores de cada ser humano. Entretanto, o que se fala aqui não é o desmanchar do ente familiar, não é o retirar a formação do ente familiar, mas é a presença
de um integrante, né, que pode modificar esse repetir existencial. E como é que a gente identifica isso hoje com uma certa facilidade? Existem crianças pequeninhas, com 2, 3 anos, que se mostram muito rebeldes no meio familiar. E aí, você vai acompanhando o comportamento dessa criança, verificando o comportamento da família e tudo mais, e, via de regra, se descobre que essa criança, ela é uma criança que está acima da espiritualidade daquele grupo, está acima daquele grupo familiar. E por isso ela começa a ter dificuldade de aceitação e de relacionamento. Começa a ser rebelde, começa a ter algum tipo de comportamento que demonstra, né, que ela veio para fazer algo se modificar naquele grupo. E isso, então, se torna muito importante, se torna muito rico no sentido dessa transformação. É um desafio, porque essas crianças pequenas que demonstram isso, e ao longo depois, quando se tornam adolescentes, adultos, se destacam de alguma forma do seu grupo familiar, eles vieram realmente, né, para que houvesse um despertar daquele grupo, uma modificação, né, um quebrar do repetir. Na verdade, são os ovelhas negras, ou hoje os despertos, são caçadores natos dos caminhos de libertação de uma árvore genealógica. Para quebrar as amarras dos clãs energéticos vibracionais, das linhas do tempo, que não mudaram durante um longo período, porque conforto, apego e linhagens de sangue, as energias terrestres, desse criar de raízes inabaláveis, foram sempre atingidas por essas ovelhas negras de libertação. Então, quando vem, né, uma situação dessa, se instala uma situação dessa, é o momento de se rever daquele grupo, né, o seu seguir vinculado sempre a um repetir, ou uma possibilidade de transformação dessa energia repetitiva para abrir novos caminhos, caminhos de ascensão e caminhos de crescimento. Porque os clãs fechados dentro de árvores genealógicas próprias de famílias, eles criam, ao longo dos tempos, né, um conforto, uma segurança dos reencontros. Mas se eles não têm condições de abrir caminhos, se torna uma verdadeira prisão existencial, né, uma amarra existencial. Então, esses espíritos considerados ovelhas negras removem os véus das tradições familiares, rompem o repetir incessante desses reencontros de alma, revolucionam crenças, tradições e tradições familiares. Então, por que é importante a gente falar disso para vocês? Porque existem muitos que têm uma certa incompreensão do lidar com isso, né? Principalmente no ambiente familiar. A aceitação, né, desses rebeldes que vêm para transformação, para modificação e para fazer com que aquele grupo se transforme no sentido da sua própria ascensão. Assim, né, os nossos ovelhas negras são muito criticados, julgados, expulsos do meio familiar muitas vezes, e são capazes de frustrar gerações inteiras, né, com essas modificações. Esses gritos de rebeldia desses ovelhas negras têm o papel de renovar raízes das árvores genealógicas, evitando a sua esterilidade existencial. Porque se existir frequentemente ou constantemente um repetir sem mudança, o que acaba acontecendo é que há
um enterrar desses grupos em torno das suas próprias raízes. Significa o quê? É o terminar, é uma autoextinção. Então, as ovelhas negras que falamos aqui, que têm relação com os dispersos e tudo mais, contribuem de forma brilhante, porém desafiadora, difícil, né? É muito difícil, porque há muitas vezes sofrimento, principalmente por quem traz a mensagem de mudança, né? Principalmente para a ovelha negra, mas possibilita esse abrir, né? Por quê? Porque ao longo da nossa existência, muitos grupos se formaram em torno de famílias, né, de energias próprias de si, e não conseguiram se libertar no sentido de ascender num caminho próprio, sem criar uma codependência permanente nas suas existências. Isso é muito importante. Sem sim aqui, só vou tomar um golinho de água. Então, as ovelhas negras, via de regra, recebem um trabalho difícil, conflituoso, né? Mas, nisso, há um plantar de novas energias, que, usando uma metáfora, é criar um novo jardim com novas flores, né, permitindo essa abertura que eu estou falando para vocês. Então, o despertar significa também reconhecer, né, essas pessoas, né, cuidar que não seja tão conflituoso, não tão problemática essa presença, e aproveitar, sim, né, essa interferência que pode ser muito positiva. Muitas vezes as tradições, costumes, valores arraigados, né, as coisas mais antigas, impedem, né, o trânsito suave, né, dessas mudanças, dessas ovelhas negras nesse ambiente. Mas reconhecer isso é um tesouro, por quê? Porque haverá o crescimento recíproco de todo, do grupo, né, da família, e de quem está nesse modificar. Está trazendo uma nova mensagem, algo diferente, algo que transformaria esse grupo, né, num diferente. Portanto, né, ser a ovelha negra é permitir uma chance de mudança. Claro que existe recorrentemente também na atitude humana do ser ovelha negra a resistência ao que existe, né, a trazer essas mudanças. Enfim, existe um sacrifício muito grande. Muitas vezes, esses tidos como ovelhas negras, eles acabam se desviando do seu real papel. A falta de aceitação, né, o conflito afetivo, isso é muito importante, porque ser um diferente no grupo pode haver, né, um distanciamento afetivo, pode haver um abandono existencial daquela pessoa, e isso pode criar crises emocionais sem precedentes, levando, né, este membro, né, esse então ovelha negra, tido como ovelha negra, como desperto, como diferente, a ingressar em algum tipo de vício, a ingressar em algum tipo de estado depressivo, e aí se perde o sentido todo dessa existência. E isso é muito importante observar, ou contribuir para que isso não aconteça, não permitir que isso não venha a acontecer. Por isso, a questão da afetividade, da aceitação, é importante observar. Não deixar que estados, né, de distanciamento sejam tão contundentes que levem, né, aquele que está trazendo esse processo de mudança, né, a um abandono emocional, psíquico, né, e de rejeição. Porque os desafios trazem crescimento para todos, todos. Tanto aquele que é posto em desafio, como aqueles que têm que acolher esses desafios.
né? Então, o crescimento acaba sendo importante para todos. Todos nós teremos chance de crescer com isso e nos desenvolver. Assim, né, analisando a questão, né, antiga do ovelha negra da família, se vê também no processo de despertar de cada um de nós, dos despertos ou dos que estão em despertar. E isso tem o mesmo valor, tem o mesmo peso, tem a mesma transformação e a mesma importância. Bom, hoje eu estou trazendo uma live curtinha para vocês, eu não vou completar a meia hora com vocês aqui, porque eu estou com a minha saúde aqui, que requer alguns cuidadinhos, então não vou conseguir terminar com vocês até o último minuto aqui, eu vou estar encerrando agora com vocês aqui, para continuar depois, na próxima quarta-feira, no tempo exato. Eu já peço desculpas, porque hoje foi curtinha a live, só 15 minutos aí, mas eu estarei aqui semana que vem com um novo tema com vocês, né, de uma forma um pouco mais energizada, porque hoje a energia precisa ser reposta aqui, e eu estou realmente precisando encerrar com vocês aqui. Mas eu agradeço muito a participação de todos que estão ao vivo aqui e que ainda vão participar. Me desculpo pela interrupção aqui antes do nosso tempo, mas essa live fica curtinha para hoje e na semana que vem a gente faz o tempo total. Obrigado por todos, pela participação de todos aqui e até a próxima semana.